Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 9 da revista da Escola Bíblica Dominical, a lição que vai ser estudada no dia 2 de março de 2025. O título é Quem é o Espírito Santo? Hoje nós vamos estudar o tópico 1 desta lição. Texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Nós aqui temos a paracletologia ou pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito do Espírito Santo. Paracletologia porque vem do termo parácletos. Parácletos é do grego. Em latim é paracletos. É aquele que consola, é aquele que conforta. Ou então pneuma. Pneuma é respiração no grego antigo. Mas no contexto religioso, pneuma está relacionado a espírito. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. E paracletologia é o estudo do Parácletos, do grego, ou Paracletos, do latim, que é o Consolador. Então, paracletologia ou pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. Leitura diária. Na segunda, o Espírito Santo preserva e mantém todas as coisas criadas. Na terça, o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Tem em Mateus 28:19 a forma, né, a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na quarta, o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Na quinta, o Espírito Santo é Deus. Esse mesmo Espírito habita em nós. E na sexta, o Espírito Santo regenera o pecador. No sábado, o Espírito Santo falou por meio dos profetas e dos apóstolos. Os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versículos 16, 17, 26 e depois do capítulo 16, de 7 a 14. O texto bíblico diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando eu vier, aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos fará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Plano de aula. Se você tem a revista do professor, agora nós vamos ler o plano de aula.
Introdução. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nessa lição temos o propósito de apresentar o Santo Espírito de acordo como está revelado na Palavra de Deus, bem como pontuar sua deidade, atributos e obras. Deidade é sinônimo de divindade. Em seguida, veremos como, ao longo da história, algumas heresias em relação ao Espírito Santo se levantaram contra o ensino ortodoxo. Ensino ortodoxo, ortos, correto, doxo, doutrina, ortodoxia, é a doutrina correta. Para nós, a ortodoxia é a doutrina bíblica. Finalmente, veremos como essas heresias se apresentam atualmente. As heresias são as heterodoxias. Doxia, doutrina. Hétero, outra ou diferente. É uma doutrina diferente. Então, nós temos ortodoxia e o antônimo da ortodoxia é a heterodoxia. Apresentação da lição, objetivos da lição, no item 1, que é o que nós estamos estudando hoje, mostrar o Espírito Santo como Consolador. No item 2, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. No item 3, o tópico 3, que nós vamos estudar também, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Motivação. O Espírito Santo é Deus. Para nós, de tradição cristã pentecostal, é indispensável o conhecimento e, ao mesmo tempo, a experimentação de uma vida guiada e dominada pelo Santo Espírito. Ter uma boa compreensão doutrinária a respeito da natureza do Espírito é fundamental para o cultivo de uma vida dependente de Deus. Relembrando a grande promessa que Jesus fez durante o seu ministério terreno e que se cumpriu em Pentecostes, conforme nos informa Atos capítulo 2, que foi a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Isaías 61, versículo 1, fala que o Senhor fala a respeito do Espírito Santo. Jesus, ele leu esse texto lá na sinagoga de Nazaré. O Senhor Jesus foi ungido por esse mesmo Espírito para desenvolver o seu ministério terreno. Aí Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, trazer libertação, Então, Jesus, ele leu esse texto lá em Nazaré e depois ele disse assim: hoje essa profecia se cumpriu no meio de vós. Aí as pessoas ficaram iradas e quiseram apedrejá-lo, Quiseram lançá-lo, melhor dizendo, quiseram lançá-lo do penhasco abaixo. Mas Jesus sumiu no meio deles. Conclusão da lição. Aplicação. Não podemos dar ouvidos a nenhum ensino que enfraqueça a pessoalidade do Espírito Santo, seu caráter capacitador, bem como a obra regeneradora e santificadora. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, foi-nos dado pelo Filho para nos guiar, consolar e capacitar. As heresias negam que o Espírito Santo é Deus, a divindade dele, e negam a personalidade também. Quando negam a divindade de Jesus, do Espírito Santo, e negam a personalidade dele, já está negando a trindade divina, Se nega que o Espírito Santo é uma pessoa, por tabela já está atingindo a doutrina bíblica da trindade divina. Comentário. Palavras-chave: Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é Deus, ele manifesta o seu poder como Deus aqui
né? O poder divino, a Bíblia o chama de Deus, e ele é pessoa, ele sente, ele se entristece, ele sente ciúmes, ele ele inspira, né? Ele fala, o Espírito Santo fala, então ele é uma pessoa, né? Agora vamos para a lição na revista do aluno. Comentário, palavra-chave, Espírito Santo. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Né? A gente costuma dizer que o ministério do Espírito Santo é de Gênesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse 22, 17. Né? Durante todo esse período aqui, a gente vê dentro da Bíblia registrado o ministério do Espírito Santo, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse 22, 17. De Gênesis a Apocalipse, do iniciozinho de Gênesis até o finalzinho de Apocalipse, do iniciozinho de Gênesis até o finalzinho de Apocalipse, nós passeamos pela Bíblia, nós vemos o agir do Espírito Santo. Então, conforme nós lemos aqui, a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Aqui, irmãos, falou a respeito, na verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Aqui eu esqueci de fazer esse comentário sobre a apologética, né? A apologética é a apologia, é a defesa. Nós podemos fazer apologia do viés político, nós podemos fazer do viés político, direita, esquerda, centro, cada um defende o que pensa. Nós podemos fazer apologia do viés econômico, né? o neoliberalismo, o estado do bem-estar social. E nós podemos fazer a apologética, né? A apologia religiosa. No nosso caso, a apologética cristã baseada na Bíblia. E nós também podemos fazer apologética cristã baseada em fatos históricos, também em fatos, em questões geográficas, né? E também em arqueológicas. A arqueologia também tem comprovado muito os acontecimentos bíblicos. Há sempre descobertas arqueológicas. Então, você pode lançar mão da arqueologia para fazer apologética cristã, você pode lançar mão da história para fazer apologética cristã, você pode usar a geografia para fazer apologética cristã, e você pode usar a própria Bíblia para fazer apologética cristã, que é a apologética bíblica. Então, é importante estudar a doutrina bíblica para você poder argumentar com fundamentação, né? Argumentação com fundamentos claros, objetivos, para que você possa, em uma situação de questionamentos, fazer apologética cristã, contradizendo as colocações heréticas da heterodoxia. Item 1, o Consolador. O outro Consolador. Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Quando Jesus fala o outro Consolador, ele usou o termo, no grego bíblico, allos. Allos é outro.
mas é um outro da mesma natureza. E o héteros, que no caso a gente pode falar hétero, né? Pra gente ficou hétero, mas em grego é héteros. O héteros é o outro de um tipo diferente. Entendeu? Então, quando Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, ele usou o halos. Então, essa abordagem teológica, o halos aqui é o, é o outro da mesma substância. Quer dizer, Jesus estava falando que o Espírito Santo tinha a mesma substância dele, a mesma natureza dele. São, às vezes, alguns segredos que estão nos originais, né, gregos e hebraico. Grego e hebraico tem, às vezes, umas colocações que se perdem na hora da tradução. Mas é bom a gente, às vezes, jogar luz nisso para a gente aprender um pouco mais. Amém? A lição vai voltar a fazer esse comentário. O outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, que nós já falamos, o Consolador, né? Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego allos, e significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme ensinos, conforme aparece, né, em alguns ensinos, ou algumas doutrinas equivocadas dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. A palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, outro como ele, não héteros, não héteros. A gente aqui lê héteros, né? Porque aqui o H ficou mudo e aí a gente lê héteros. Mas se fosse pronunciar no grego seria héteros. 2. O Paracleto, né? Em grego é Paráclitos. Paráclitos no grego. O Paracleto. É bom a gente ter esse contato às vezes, e no latim é paracletus. É bom a gente ter esse conhecimento variado dessas palavras, desses termos, porque às vezes a gente fala assim, paracletologia, e a pessoa, ela fala, mas nem sabe o que está falando. Não. Por que paracletologia? Porque paráclitos, do grego, é consolador. Então, paracletologia é o estudo do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Pneumatologia. Pneuma é espírito, né? No viés religioso. A palavra pneuma é espírito. Então, o que é pneumatologia? Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Então, a gente pode falar paracletologia ou pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo, que estuda a divindade do Espírito Santo, que estuda a personalidade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o ministério dele no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e por aí vai. O Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parácletos ou paracletos vem da preposição para, ao lado, próximo de, e o verbo kaleo, que é o verbo chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus
para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então o Espírito Santo ele nos ensina tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai nos ensinando. E também Jesus disse, ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho conhecido, tudo que eu vos tenho dito. Então, quer dizer, quando a gente estuda a Bíblia, e a gente às vezes está pregando, está evangelizando, aí você nem pensa em falar alguma coisa, aí de repente vem aquele versículo, e você fala aquele versículo, naturalmente o Espírito Santo ele vai te fazendo lembrar as coisas, ele vai agindo, e você vai, então, servindo a Deus, e o Espírito Santo vai atuando no meio, por meio de você, né? É o Espírito Santo que vai te usando como instrumento para fazer a obra de Deus. Número 3. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João 2,1, também o termo Paracleto aparece se referindo a Jesus, e Jesus é o advogado. Do latim, o ad é o próximo, e o vogado estaria relacionado à voz. Então, advogado é a sua voz próxima. A mesma ideia aqui do Parácletos. Pará é ao lado. E o kletos vem do verbo kalel. Chamar, convocar. Quer dizer, você chama para ficar ao seu lado. Aí pode ser traduzido como defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Dependendo do contexto, você tem uma aplicação melhor para um ou outro significado. Então é muito interessante fazer esse confronto do Parácletos, para, ao lado, e o kletos vem do verbo kalel, que é o verbo chamar, convocar. Então você chama para ficar ao seu lado. Quem que você chama para ficar ao seu lado na hora do problema? É o advogado, né? E o ad é o perto, é o próximo. E o vogado é a voz. Advogado é a voz perto, é a voz que está do seu lado. O Paráclitos também é aquele que está do seu lado. Sinopse 1. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Auxílio doutrinário. Cremos no Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 foi a fórmula que eu mencionei no início da aula, a fórmula batismal. E nós vemos, não há uma hierarquia na Trindade, irmãos. Não há hierarquia entre as pessoas da Trindade, amém? E aqui Jesus disse, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ele enfatizou direitinho como é o batismo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Alos, né? Alos Parácletos. Aros Parácletos. Então seria, se a gente jogar aqui, seria o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente, absolutamente autônomo. O Espírito Santo, o Espírito que provém de Deus, como havia declarado o credo de Atanásio, que nós já estudamos aqui nesse trimestre,
o credo de Atanásio, que diz assim: tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Declaramos e ensinamos a deidade, a divindade absoluta do Espírito Santo. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui, irmãos, a respeito da Trindade, para concluir a aula, a gente pode falar assim: mas eu não consigo compreender a Trindade. Como Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, três pessoas, é um só Deus. Eu não consigo entender, irmão, e nunca vai conseguir. Eu entendo que é assim, um atrevimento, é uma arrogância a gente, que eu falo do ser humano, querer não querer entender a Trindade porque a gente não consegue comportar essa grandeza. Nós somos ilimitados, nós somos criaturas. Deus é o Criador, o Deus Trino é o Criador. Nós somos criaturas que vivemos aí 60, 70, 80, 90 anos. A gente passa e Deus é eterno. Nós somos, se nós conseguíssemos compreender a Trindade na sua essência, completamente, a Trindade caberia dentro do nosso raciocínio. Mas imagina um copo de água. Nós somos esse copo de água. Imagina que Deus fosse o oceano. É claro que a gente não pode limitar a Deus, né, irmãos? É só um exemplo. Um exemplo fraquinho, mas é um exemplo. Imagina que você é um copo de água e Deus fosse todo o oceano. Aí o copo de água vira e fala: eu não consigo entender o oceano. Não vai caber aqui dentro o oceano. É isso que nós somos. Nós somos esse copo limitado e Deus, ele seria o oceano, né? Não querendo limitar a Deus, como eu disse, mas é só a título de exemplo, só para a gente exercitar o entendimento. Não daria como você pegar um copo, um vasilhame, e colocar toda a água do oceano aqui dentro. Nós não vamos compreender a essência, a grandeza de Deus. Mas é pela fé que nós recebemos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, a Trindade Divina. E nós vemos o agir de cada pessoa dessa Trindade. E nós vemos como no Novo Testamento Jesus ele consolidou esse ensino também, os apóstolos. E assim nós cremos, amém, irmãos? O verdadeiro cristão crê na Trindade Divina. O verdadeiro cristão crê que o Espírito Santo é Deus. O verdadeiro cristão crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que o Espírito Santo é Deus e uma pessoa. O verdadeiro crente cristão crê que Deus é triuno, trino em personalidade e uno em divindade. Amém? Essa é a doutrina bíblica, essa é a doutrina dos apóstolos, são nessas verdades que nós devemos nos firmar a nossa fé, amém? E não corromper, porque estudar essas doutrinas, para que a gente não se corrompa, porque aquele que não conhece a doutrina bíblica, ele se corrompe. Mas essa revista tem trazido um conteúdo muito profundo. Se você tem acompanhado os estudos, certamente você está tendo uma formação muito profunda
a respeito da divindade de Jesus, a respeito de Jesus, a respeito da Trindade e agora estudando sobre o Espírito Santo. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, com seus irmãos em Cristo, com os nossos irmãos em Cristo que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.